Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Camila. Aqui eu falo sobre leituras que eu faço com uma certa frequência, sobretudo filosofia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que eu tenho já há um tempinho aqui na minha estante, vou compartilhar as minhas impressões sobre ele e espero que vocês gostem. O livro de hoje é Filosofia Medieval, uma introdução do professor e historiador Frederick C. Compliston. Para quem não conhece o autor, ele ficou bem conhecido pela sua contribuição com a história da filosofia. É uma coleção bem famosa, rica em detalhes. Bom, eu não tenho ainda na minha estante, mas quem sabe eu pretendo adquirir para enriquecer os meus estudos, vida intelectual e poder compartilhar também com vocês. Mas, sem mais delongas, o livro aqui tem um pouco mais de 180 páginas, por mais que seja uma introdução, ele escreve muito bem, tem por volta de 12 capítulos. A tradução ela é satisfatória, não tive grandes problemas com a tradução, tá? Do Wilson Filho Ribeiro. A editora ela é Danúbio. O autor tem aqui logo no início o seu prefácio, dando suas impressões, o porquê falar da filosofia medieval. E para quem já conhece o Frederick Compliston, não apenas nesse livro, mas ele meio que dá um pitaco falando que a importância de a gente dar nos estudos da filosofia medieval, nos autores da filosofia medieval, porque quando nós lemos, estudamos filosofia, existem historiadores e professores que eles te passam a filosofia grega, antiga, e dão um grande salto para a filosofia moderna, Francis Bacon, Descartes e outros. Ou seja, eles meio que apenas pincelam rapidamente aí a filosofia medieval, já indicando que ela não tem mais importância nenhuma ou nunca teve, é aquilo lá e pronto. Talvez exista um obscurantismo intelectual naquela época de que nada nos serve hoje. Bom, o nosso autor, ele é bem sistemático na ideia e na importância de estudar a filosofia medieval. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui sobre o que a gente tem nesse livro, tá bom? Bora lá! Bom, pessoal, vou compartilhar um pouco na página 12 o que o nosso autor fala estudando a filosofia medieval. Por exemplo, os primeiros estudos filosóficos de Descartes inserem-se na tradição escolástica, e mesmo que seu pensamento tenha posteriormente seguido em outras direções, a influência daqueles primeiros estudos foi permanente. De fato, embora algumas vezes ele atacasse por várias razões o aristotelismo, afirma em que outros momentos que o treinamento mental dado no colégio em que havia sido educado era consideravelmente melhor que o que era dado em muitas outras instituições de tipo diferente. Bom, aqui a gente já pensa como não apenas a filosofia de Descartes, mas de outros filósofos também, de certa forma, foram influenciados pela filosofia medieval, e por mais que esses filósofos modernos encontraram ou criticaram esses filósofos medievais, mesmo assim existe uma contribuição para os seus pensamentos, pelas suas teorias filosóficas. E é importante também ressaltar que quando a gente pensa em filosofia medieval, obviamente a gente tem que pensar na estrutura daquela sociedade há muito tempo, e é claro que toda filosofia existe um pano de fundo. Por exemplo, a filosofia medieval é permeada pela religião cristã, então, obviamente, a religião cristã é um pano de fundo para pensar uma filosofia da época. Assim como a filosofia moderna, o pano de fundo é a ciência, grandes descobertas da ciência, como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, o empirismo e a razão em voga naquela época, que era o grande pano de fundo para as teorias filosóficas da época. Em contrapartida, se a gente for pensar também numa filosofia contemporânea, agora, do século XXI, qual é o nosso pano de fundo? Provavelmente vai ser as tecnologias, redes sociais, inteligência artificial, que muito impactam a nossa vida cotidiana, e assim a gente pensaria numa filosofia contemporânea. Isso que o autor traz, a gente não pode descartar esses pensamentos que fazem parte daquela filosofia. E independente da época, eu havia dito, será que existe um obscurantismo intelectual? Muito longe disso, e o autor fala o seguinte: os grandes pensadores da Idade Média eram afinal homens de extraordinária habilidade em sua época. E sim, muitos assuntos discutidos hoje, eles também discutiam, tais como psicologia, conhecimento, o problema, o sofrimento do ser humano, é claro,
o que era muito discutido era sobre a existência de Deus, mas mesmo assim muitos problemas que existiam e ainda existem na época, que refletem e que impactam muito as nossas vidas hoje, já eram pensadas e discutidas na época medieval também. Bom, o nosso autor aqui, ele menciona também como é importante a gente saber sobre terminologias e linguagens para a gente evitar um erro de interpretação também. Por exemplo, quando a gente começa a ler ou estudar filosofia aristotélica ou de Platão, eles usam terminologias que podem dar um duplo sentido para hoje na nossa linguagem. A mesma coisa quando a gente vai estudar a filosofia medieval, que bebem muito da fonte de Platão, principalmente no seu início, com Santo Agostinho, e depois passa para escritos de Aristóteles, com a Escolástica, São Tomás de Aquino. É interessante a gente saber dessas terminologias e o que realmente eles querem dizer, para que a gente não interprete de modo errado, principalmente quando eles falam sobre algumas teorias filosóficas, que por mais que seja uma introdução aqui, é bom a gente ter em mente, se caso eu estiver lendo não entender, tentar pesquisar em outros livros, para que entenda realmente o que os autores daquela filosofia queriam dizer. Bom, para mais não ficar confuso, por exemplo, quando o autor fala em matéria, pensa na matéria da filosofia de Aristóteles. Será que o autor está falando da matéria, uma matéria-prima, ou ele está falando sobre uma outra espécie? E eu vou ler aqui mais um trecho, pessoal, que eu achei bem interessante, sobre a atividade filosófica na Idade Média. Então, por fim, valeria também chamar a atenção para o fato de que a expressão filosofia medieval, tanto quanto a expressão filosofia moderna, não significa um sistema filosófico particular, significa simplesmente a atividade filosófica da Idade Média. Isso quer dizer que existe uma variedade de conhecimento filosófico naquela época, e não só uma, que muitas das vezes a gente cansa de pensar que a filosofia medieval é isso e pronto. Não, tem uma riqueza e variedade de conhecimento acerca daquela época que é interessante a gente estudar e entender também. Bom, e quando a gente pensa na origem da filosofia medieval, o autor aqui ele vai elencar alguns aspectos históricos para fazer com que a gente entenda como que isso pode ter acontecido. E de acordo com ele, se a gente for pensar numa data apropriada para o nascimento da filosofia medieval, foi na coroação de Carlos Magno, por volta de 800 depois de Cristo, e para isso a gente precisa pensar como que era o pensamento dos cristãos, não é, por volta daquela época, que influenciou de fato a filosofia medieval. Por volta de 529, o imperador Justiniano ele fechou todas as escolas filosóficas de Atenas, fazendo que os neoplatônicos e não os cristãos fossem para outro lugar. Bom, e esse lugar era a Pérsia. E dentro desses acontecimentos já passaram-se mais ou menos aí um século depois da morte de Agostinho, Santo Agostinho, e a sua cidade, Hipona, já estava sendo sitiada pelos vândalos. Ou seja, por esses acontecimentos, muitos dos escritos de Santo Agostinho foram influenciando pensadores cristãos para que eles pensassem em si numa filosofia medieval. Então foi construindo pensamentos filosóficos a partir dos escritos de Santo Agostinho, e sendo que naquela época Santo Agostinho, ele praticamente vivenciou a queda do Império Romano. O que o autor comenta aqui, que os primeiros apóstolos, os seus sucessores, eles não necessariamente estavam preocupados em montar esquemas filosóficos para mostrar e divulgar a cristandade. No entanto, eles tiveram essa necessidade para que essa necessidade fosse argumentar contra os não pagãos. Então, por mais que o intuito deles não fosse, de fato, criar um sistema sistemático, filosófico para divulgar a cristandade, mas sim apenas divulgar a cristandade, mas eles sentiram essa necessidade, porque se você tem pessoas intelectuais, pagãs, você precisa saber minimamente como argumentar com elas para que faça sentido o que você quer passar. Meio que se torna um esforço consciente. Eu não gosto, não é meu intuito, mas é necessário, é preciso. Então o autor vai falar o seguinte: e quando os padres da igreja começaram a desenvolver a teologia cristã, procurando entender tanto quanto podiam as doutrinas cristãs que aceitavam pela fé, sistematizar essas doutrinas, fizeram uso de ideias e categorias de pensamento que já estavam à disposição, especialmente no platonismo. O termo platonismo, no entanto, deve ser aqui entendido num sentido amplo, como indicando a tradição platônica. Então a gente sabe que Santo Agostinho se baseou seus escritos no platonismo e neoplatonismo, e assim como fizeram os primeiros padres aqui, para tentar uma sistematização, porque também era necessário.
E logo no início a gente não tinha uma distinção entre teologia e filosofia, mas o que era muito entendido naquela época, até então, para mostrar sobre a filosofia medieval, é o que eles falavam, acredito a fim de entender, que eles falavam aqui em latim, credo ut intelligam. Não sei se pronunciar muito bem, não sei se está certo, mas é mais ou menos um resumo aí que é acredito a fim de entender. Isso é muito importante, eu meio que também carrego isso para mim. Gosto de acreditar, no entanto, gosto de buscar informações acerca daquilo que eu acredito para sistematizar, refletir o meu pensamento e ter argumentos sérios, reais, possíveis para conversar com qualquer pessoa que tenha um interesse minimamente de ter uma conversa saudável. Vamos lá, eu acredito que eu não passei os capítulos que montam esse livro. Deixa eu dar uma parada e passar para vocês, se caso tenham interesse. Vamos lá, o capítulo 1 é Origens e Caráter da Filosofia Medieval. O 2 é Alta Idade Média, o Problema dos Universais. Capítulo 3, Alta Idade Média, o Desenvolvimento da Escolástica. Filosofia Islâmica e Judaica, traduções no capítulo 4. Universidades, filósofos franciscanos, no capítulo 5, São Tomás de Aquino. Para quem me conhece, eu gosto de filosofia de São Tomás de Aquino, gosto de entender e estudar sobre. Então, aqui esse livro também me ajuda nos meus estudos. Gosto de outros filósofos também, sem sombra de dúvida. A gente tem os averroístas, a filosofia árabe. Interessante porque eles também se basearam na filosofia de Aristóteles. Capítulo 8, Dan Scott, que é um filósofo medieval que começa a pensar acerca de crenças da escolásticas, ele meio que vai para um outro caminho, assim como no capítulo 9, o Guilherme de Ockham. Temos o capítulo 10, que é um movimento ocamista do Guilherme de Ockham, e o capítulo 11, Miticismo Especulativo, de Nicolau de Cusa, e o capítulo 12, Filosofia Política, para terminar esse livro aqui. Temos outros filósofos medievais, surgimento aí junto com o Santo Agostinho. Um pouquinho depois a gente tem o Pseudo Dionísio, que ele tenta conciliar a ideia de uno do platonismo, neoplatônica, essa ideia de uno, com a cristandade. A gente não dá tão certo assim, mas essa doutrina de criação cristã, ela influencia o João Escoto. Assim foi traduzido também para o nosso português, e o autor fala o seguinte: essa tentativa de sintetizar o cristianismo e o neoplatonismo influenciou intensamente o sistema filosófico irlandês do João Scott, mas deve-se mencionar dois pontos em que o pseudo-Dionísio exerceu uma influência muito mais abrangente. O primeiro é a teoria a respeito do nosso conhecimento filosófico de Deus. Como eu falei, pessoal, não tem como a gente fugir do pano de fundo da religião cristã. E a gente tem dois tipos de raciocínio, que é o modo afirmativo e o modo de negação. Eu não vou entrar muito aqui nisso que ele fala, tá bom? E como que isso influenciou de fato outros filósofos. Então, existe uma relação e influência entre os filósofos que estudaram o Platão e o neoplatonismo, que influenciam acerca da sua filosofia e tentar conciliar também a religião cristã com as filosofias via grega. Logo no capítulo 2, Alta Idade Média, o Problema dos Universais, aqui ele vai começar esse capítulo com alguns dados históricos para a gente poder entender realmente o que aconteceu acerca desses universais. E vocês podem estar perguntando, eu quero saber sobre a filosofia medieval, mas existem alguns termos nos quais que eu posso ficar com dúvidas. De fato, talvez quando ele fala o que são os problemas dos universais, o que é um universal, qual é a influência de Guilherme de Ockham com os universais, porque tudo se transforma em nominalismo. Ele vai adentrar melhor no capítulo 2 em diante, então se caso você tem interesse nesse livro, adquira, mas é interessante talvez você buscar de outras fontes. Bom, pessoal, não vou me prolongar mais no vídeo. Uma breve apresentação desse livro. Espero que vocês tenham chegado até o final. Deixem de curtir o meu canal, se inscrever também, vai me ajudar muito. Aqui eu falo sobre literatura clássica, filosofia, e provavelmente eu vou continuar falando sobre a filosofia medieval, provavelmente em outros vídeos. E é isso, espero que vocês tenham gostado e os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!